Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para falar do Evangelho de Jesus. E a gente começa com as nossas preces, pedindo a Jesus que ilumine, fortaleça o nosso caminho, que nos dê a paz necessária para entendermos as vicissitudes da vida, as dificuldades pelas quais passamos, que sejamos fortes, que tenhamos coragem e fé. Agradecendo aos nossos irmãos que estão sempre conosco, nos orientando, nos fortalecendo, a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre. Graças a Deus. E hoje o nosso tema é do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e no caso da nossa lição, o autor é Emmanuel. A lição 24 chama-se Caminha Alegremente. Começa com um trechinho da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então vamos falar de amargura, tristeza, ressentimento, essas coisas ruins que a gente guarda dentro de nós e às vezes não sabemos como nos livrar dela. E Emmanuel vai dizer lindamente para a gente como fazer isso. Ele diz assim: raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Muitas vezes, a gente passa por muitas dificuldades na vida e quantas vezes a gente já superou, já passou, já não acontece mais as coisas daquela maneira e a gente continua relembrando. Quem não fala, né? Porque na minha época era muito difícil, porque eu passei fome, porque eu tive dificuldades, meus pais me batiam, a vida era muito difícil. Mas nós superamos isso e a gente continua amarrada àquelas lembranças tristes do passado, que se foram tristes, sim, se deram algumas dificuldades para a gente, nos tornaram quem nós somos hoje. Se nós estamos aqui é porque fomos fortes e superamos essas dificuldades. Então a lição é: precisamos deixar passar. Ele diz assim: mãos prestimosas arrancarão o mato em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também sem quaisquer restrições. E aí a gente fala de perdão. Muitas vezes no Evangelho a gente fala, e a gente sempre ouve falar que perdoar é esquecer. A gente não esquece das coisas, o que aconteceu com a gente fica marcado na nossa memória, na nossa lembrança, mesmo que a gente tenha algum problema de saúde. Mas a questão do esquecimento aí é que a dor que foi causada e a pessoa que causou a dor no passado, ou até nos dias mais atuais, mas enfim, tudo que aconteceu até um minuto atrás já é passado. Então, toda essa dor, todo esse sofrimento que foi causado por alguém, perdoar significa não deixar que as atitudes das pessoas que foram ruins para a gente, ou esses sentimentos que ficaram na gente porque sofremos de alguma forma, não estraguem, não contaminem o caminho da gente daqui para frente. Porque perdoar, mais do que um ato de grandeza, a gente fala, eu vou te perdoar porque eu sou bom, ou porque você foi errado. Isso não é perdão. A gente está simplesmente sendo vaidoso. Perdoar é não permitir que aquilo que foi feito possa continuar nos machucando. Então, mais do que um ato de grandeza, é um ato de libertação. Porque se a gente quiser conviver com alguém a vida inteira, todos os momentos do dia, basta que a gente tenha ressentimento ou mágoa. Porque tudo que a gente vai fazer lembra essa pessoa. E até as coisas que acontecem de bom ou de ruim para ela incomodam a gente. A gente passa a tornar mais preciosa aquela pessoa que nos fez mal do que aquelas que estão vivendo junto com a gente, que a gente ama, que nos dão prazer, que nos dão alegria. Então, perdoar é deixar ir.
é que aquele sentimento não faça mais morada nos nossos corações. É difícil? Claro que é. Mas se a gente focar em tudo que a gente tem de bom para ver no mundo, as coisas ruins não vão ficar perturbando o nosso caminho. E ele diz assim: observa a sabedoria da natureza na esfera. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. São palavras de Emmanuel. Perdoar, deixar as nossas mágoas de lado, é uma situação difícil, é um momento complicado da nossa vida. Mas em algum momento nós precisamos deixar passar, para que a gente possa seguir adiante. O passado não muda. O que quer que tenham feito conosco, ou que nós tenhamos feito com alguém, porque muitas vezes a gente lembra de todas as coisas que fizeram de ruim pra gente. E a gente esquece do que nós fizemos para os outros, como ele mesmo disse, às vezes sem perceber. E muitas vezes as pessoas fazem coisas para nós sem perceber também, sem ter noção do mal que estão praticando com a gente. Porque muitas vezes o problema não está no ato da pessoa, mas como nós recebemos as coisas que elas falam ou fazem pra gente. Muitas vezes não é nem a intenção e a gente guarda esta mágoa. Então nós temos que pensar no nosso coração, nos nossos sentimentos, como um lugar para se guardar coisas boas. A gente não guarda lixo em casa, a gente não amontoa eles, a menos que a gente tenha algum problema, e aí a gente precisa de ajuda mesmo. Se a gente está guardando todo esse lixo dentro da nossa casa, precisamos de ajuda. Da mesma maneira, se estamos guardando todo esse lixo mental dentro de nós, precisamos de ajuda. A terapia ajuda demais, às vezes a gente tem vergonha, não sou louca. Ninguém diz que terapia tem a ver com loucura, tem a ver com não saber lidar com sentimentos que a gente tá deixando a gente infeliz. Então é preciso sim conversar sobre isso, porque às vezes só de falar o que está magoando a gente já faz com que mude o nosso sentimento, porque ouvindo a nossa própria voz a gente fala: nossa, tô fazendo um cavalo de batalha por nada, nem foi tão grande assim. Algumas situações, sim, são muito graves, muito tristes, mas guardar esses sentimentos dentro de nós faz com que a gente caminhe cada vez com mais dificuldade. Então é preciso, novamente, deixar ir. E para ilustrar a lição, eu peguei do livro Histórias ao Entardecer, chama-se Aula de Filosofia. Vou ler rapidinho. Ele fala: numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos alunos. Portanto, ele pegou um vaso de boca larga e dentro colocou primeiramente algumas pedras grandes. Então perguntou à classe: está cheio? Pelo que viam, o vaso estava repleto, por isso os alunos unânimes responderam sim. O professor então pegou um balde de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram nos espaços entre as pedras grandes. Então ele perguntou aos alunos: e agora, está cheio? Desta vez, alguns hesitantes, mas a maioria respondeu sim. Continuando, o professor levantou uma lata de areia e começou a derramar a areia dentro do vaso. A areia preencheu os pedaços entre as pedras e os pedregulhos. E pela terceira vez o professor perguntou: então, está cheio? Agora, a maioria dos alunos estava receosa, mas novamente responderam sim. Finalmente, o professor pegou um jarro com água e despejou o líquido dentro do vaso. A água encharcou a areia. Nesse ponto, o professor perguntou para a classe: qual é o objetivo dessa demonstração? Um jovem e brilhante aluno levantou a mão e respondeu: não importa quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ela sempre conseguirá exprimir dentro mais algumas coisas. Não exatamente, respondeu o professor. O ponto é o seguinte: a menos que você, em primeiro lugar, coloque as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro. Vamos, experimente, disse o professor ao aluno, entregando outro vaso igual ao primeiro, com a mesma quantidade de pedras grandes, de pedregulhos, de areia e de água.
O aluno começou a experiência colocando a água, depois a areia, depois os pedregulhos e, por último, tentou colocar as pedras grandes. Verificou surpreso que estas não couberam no vaso. Ela já estava repleta com as coisas menores. Então o professor explicou para o rapaz: as pedras grandes são as coisas realmente importantes da sua vida, seu crescimento pessoal e espiritual. Quando você dá prioridade a isso e mantém-se aberto para o novo, as demais coisas se ajustarão por elas mesmas. Seus relacionamentos, família e amigos, suas obrigações, profissões e afazeres, seus bens e direitos materiais e todas as demais coisas menores que completam a vida. Mas se você preencher sua vida somente com as coisas pequenas, então aquelas que são realmente importantes nunca terão espaço em sua vida. Recomece, é uma boa sugestão. Esvazie seu vaso mental e emocional e comece a preenchê-lo com as pedras grandes. Ainda há tempo, ainda é tempo, sempre é. Então, a gente precisa libertar o nosso espírito de todas as coisas que nos prendem às nossas tristezas e começar a pensar numa vida melhor. Haverão dificuldades, haverão sofrimentos, mas se a gente buscar a boa parte, como diz Jesus, a gente vai encontrar sempre solução para as nossas dificuldades e ter nosso espírito leve. Graças a Deus. Bom, e agora com o nosso espírito leve, com os nossos pensamentos positivos, elevados, nós vamos doar um pouco do que nós temos de melhor para aqueles que caminham conosco. Então vamos envolvendo o nosso planeta Terra em vibrações de luz e de paz, de equilíbrio e de fé. Vibrando pelo nosso Brasil, muita luz, muita paz. Vibrando pelo nosso povo e pelos nossos dirigentes para que juntos possamos modificar o nosso país, levando saúde e educação, trabalho e dignidade para todos os lares. Vibrando pelos nossos irmãozinhos que se encontram doentes nos hospitais, em seus lares, doentes do corpo ou da alma, sejam socorridos na medida das suas necessidades e que possam fortalecer o espírito a fim de cuidarem do corpo. Vibrando pelos presídios, por aqueles que vivem da violência, pelos nossos irmãozinhos que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, por aqueles que se encontram abandonados nas ruas, por aqueles que ficam presos às angústias, que todos eles sejam envolvidos no nosso abraço fraterno de esperança e de muita luz. Vamos vibrar pela nossa casa, Jesus no lar, que ela possa nos receber sempre com muito amor, com muita luz para os ensinamentos do Evangelho. Vibrando pelo nosso lar, pedindo aos nossos amigos que entrem e iluminem cada recanto, levando paz e equilíbrio para todos os que lá estiverem. Mentalizando os nossos companheirinhos que estão doentes nos nossos lares, que eles possam receber o socorro da equipe médica do plano espiritual. E vamos deixando uma vibração em branco com muita luz, com muita paz, para que os nossos amigos levem aonde for mais necessário. E humildemente, vibrando por nós mesmos, para que possamos colocar em prática os ensinamentos que recebemos, mantendo sempre o nosso corpo equilibrado e a nossa mente saudável. E encerrando, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, por todas as bênçãos que nos rondam, pedindo a Ele que nos oriente, que nos fortaleça, que nos dê a força para entender as nossas dificuldades, para aprender com elas e superar as dificuldades sempre com muita fé, com muito bom humor, com muita alegria. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus.